Ok, então... Primeira coisa, vocês entenderem, né, direitinho o que é vetor e matriz, né? Então, a gente tinha visto lá nos exercícios anteriores, quando a gente trabalhava lá com as variáveis, que a gente criava lá uma variável para cada situação, né? Então, por exemplo, aí um programinha aí que vai manipular nomes, pode ser nome de funcionário, de aluno, de cliente, então eu teria várias variáveis, né? Ó, variável nome 1, nome 2, nome 3, para que eu não precise criar tantas variáveis, né? Várias variáveis, isso fica até inviável, fica, né, ruim. A gente tem o quê? Vetores e matrizes. Então, vetores, eu crio uma variável única, que eu chamo essa variável, por exemplo, de nome, e dentro dessa variável eu coloco vários nomes, né? Então, a gente tem aqui o índice onde eu manipulo essa variável. Isso eu posso fazer uma analogia, como a gente já tinha visto lá no início das aulas, né? Que eu falei para vocês que a gente podia comparar as variáveis como gavetas dentro da nossa memória. Então, cada vez que eu crio lá uma variável, eu estaria criando uma gavetinha dentro da memória. Então, por exemplo, aqui, nome 1 seria uma gaveta nome 1, onde eu vou colocar dentro dessa gaveta esse nome. Aí eu criaria uma outra gaveta nome 2, onde eu colocaria dentro dessa gaveta esse nome. A gaveta nome 3 e assim por diante, né? No vetor, a analogia que eu faço é semelhante. Eu tenho uma gaveta que eu vou chamar essa gaveta de nome, e dentro dessa gaveta eu tenho várias pastinhas, tá? Então eu fiz esse desenho aqui para ver se dá para entender aí. Tem aqui uma gavetona e várias pastinhas, tá? Então aqui eu tenho a primeira pastinha que é o nome 1, o nome 2, o nome 3, o nome 4, e assim vai X nomes que eu tenha dentro dessa gaveta, ok? E aí como é que a gente manipula esses índices, né? Quando eu chamo aqui de nome 0, nome 1, nome 2, né? Como é que eu manipulo esses índices? Então, primeira coisa que eu faço lá no Java é fazer a declaração do nome do vetor e alocar um espaço dentro da memória. Então, eu estou falando aqui que o nome do meu vetor é nome vetor. Esse colchetes aqui, abre e fecha colchetes, é para ele entender que isso é um vetor. É um vetor do tipo inteiro. Ele pode ser inteiro, pode ser do tipo float, do tipo caracteres, né? Qualquer tipo que eu manipule aí, do mesmo modo das variáveis. E aqui eu estou alocando o tamanho dele, né? Então eu falo que é um vetor, eu falo que é um vetor de 10 posições, tá? É assim que eu faço a declaração do vetor no Java, tá? Aí quando eu falo aqui que ele tem 10 posições, o que acontece? Ele cria isso daqui dentro da memória, tá? Esse aqui é o meu vetor propriamente dito, e esse aqui é o índice do vetor, né? O que é esse índice? São esses números aqui, ó, tá? Esses números são os índices. Então, aqui o que eu estou falando? Que no meu índice 0, na posição 0 do meu vetor, eu tenho esse número 10. Na posição 1, eu tenho o número 56. Na posição 5, eu tenho o número 6. Tá? Então, cada índice desse se refere a uma posição onde eu vou ter os valores lá dentro. Tá? Do mesmo modo, eu poderia ter um vetor aqui de letras, certo? Aí está aqui o nome do vetor, a alocação de espaço, falando que o tamanho dele é 10. Sempre eu vou começar na linguagem de programação falando do zero, né? O índice vai começar sempre do zero. Então, um vetor de 10 posições, ele vai o quê? De 0 a 9, né? Tanto no inteiro como nos caracteres.
vai de 0 a 9, tá? Então, eu tenho aqui que na minha posição 0, eu tenho a letra A. Na posição 1, o H. Na posição 4, o R. Na posição 8, o S. Certo? Então, é através do índice que eu consigo ver o que eu tenho dentro do meu vetor, tá? Então, aqui, que eu acabei de explicar para vocês, né? Como que a gente manipula isso na linguagem de programação? Como que o índice corre lá dentro, né? Lá no material que eu passei para vocês, tem um exemplo aqui no português estruturado, para quem tem dificuldade ainda com a linguagem Java, se quiser olhar no português estruturado, testar isso no Visual G, não tem nenhum problema, mas o ideal já é partir logo para o Java, já entender como que funciona isso no Java, né? Então, como que ele percorre esses índices? Como que a minha linguagem percorre esses índices, né? Então, ela percorre através de um comando for, tá? É o for que faz esse caminhar dentro do programa. Então, eu tenho aqui primeira linha, né? Onde eu tenho aqui declaração do vetor e alocação do espaço. Eu digo que ele é do tipo inteiro. O nome do meu vetor é números. Aqui, abre e fecha o colchete, para dizer que é um vetor. E alocação de espaço, é um vetor de 5 posições. Aqui eu só estou fazendo o quê? Só estou entrando com valores no vetor e estou mostrando eles depois, tá? Aqui eu tenho uma variável aqui que eu estou chamando de vetNúmeros, que é do tipo string. Para que serve essa variável? Só para mostrar o vetor, tá? Se eu for exibir esse vetor aqui, colocar aqui um JOptionPane e showMessageDialog dentro do for, para mostrar ele um a um, ele vai ficar piscando a primeira mensagem, a primeira letra, o número, o segundo número, o terceiro número, o quarto número, né? À medida que o for vai funcionando, ele vai mostrando. Isso não é legal, eu quero que ele mostre tudo de uma vez, né? Então, para ele mostrar tudo de uma vez, eu crio aqui essa minha variável do tipo string. Eu estou inicializando ela aqui como vazia, tá? E aí, à medida que eu vou digitando os números, ele já vai caindo lá na minha variável. Então, vamos ver aqui. Deixa eu achar aqui o rascunho que eu já fiz. Então, lá a gente tem um vetor de 5 posições. Deixa eu tentar arrumar aqui para ficar visível. Epa. Aqui. Assim. Assim, acho que. Aqui. Aqui dá para a gente ver melhor. Opa. Então, a gente tem aqui o for, né? Começando o for aqui, int i igual a 0, enquanto i for menor ou igual a 4, eu somo 1 no i, ok? Então, aqui, início do for. Aqui o vetNúmeros, o meu vetor números na posição i, que está recebendo o que eu estou digitando aqui. Então, quando o meu índice i aqui vale 0, onde que eu estarei aqui dentro do vetor? Eu estarei nessa posição aqui, ó. Certo? A hora que eu chego aqui, ele fala, ó,
Entre com o valor do I mais 1. Quanto que vale o I? Vale 0. 0 mais 1 é 1. Então, entre com o valor do primeiro número. Tá? Por que eu não posso colocar só o I aqui? Porque aí ele diria que entre com o valor do zero número. Para o usuário, a gente parte do princípio que ele não precisa necessariamente ser um programador, ele entender de programação, né? Então, para ele fica estranho falar aqui, como que eu entro com o zero número, né? Ele vai começar a contar a lista dele, a lista de alunos, a lista de clientes, a lista de fornecedores, né? Seja lá do que for essa lista de nomes que ele vai contar, ele vai começar a contar a partir do 1, é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, né? Mas no programa nós vamos começar a contar do zero. Então a gente tem que alinhar, né, a nossa contagem com a contagem do usuário. Por isso que eu coloco aqui 0 mais 1. Então vai aparecer na tela primeiro número, tá? Então quando o meu I aqui está valendo 0, eu estou aqui, a hora que eu digitar um valor qualquer, esse valor vai vir para cá, certo? Aí eu tenho aqui a minha variável VET-números. O que a VET-números vai fazer? Vai receber o valor que eu estou digitando, certo? Aí ele fala aqui que soma mais um. Quando ele soma mais um, meu I passa a valer quanto? Passa a valer 1. Ele vem aqui de novo. Então, esse I quanto vale agora na segunda passagem do for? Esse I vale 1. Tá? Então, ele vale aqui, ó, ele está aqui nessa posição. Ele vem para cá, ele vai dizer o quê? Que é I mais 1. I mais 1 é 2. Então, entre com o valor do segundo número, que eu tenho aqui, ó, o segundo espaço. Eu chamo esse segundo espaço de 1, porque eu começo a minha contagem do zero. Mas para o usuário, isso aqui é o segundo espaço. Então, o que eu digitar vai cair aqui no segundo espaço. Tá? Ele vai lá no for de novo, testa para ver se já chegou nessa condição, não chegou nessa condição, né? Ele tinha somado mais um, então ele vai estar aqui agora, certo? Ele vai e vai digitar um outro valor aqui. Quanto que vale o I agora? Vale 2. Aqui ele fala 2 mais 1, 3, entre com o valor do terceiro número. Então ele vai digitar um valor qualquer aqui. E aí ele volta de novo, checa se já chegou em 4, não chegou, ainda está no 3, né? Aí eu digito um outro valor aqui. E conforme eu vou digitando aqui, ele vai jogando aqui no VET-números também. Ó. Então ele jogou o primeiro valor, o tracinho. Então ele jogou primeiro o tracinho. Aí jogou o segundo, o tracinho. Jogou o terceiro, o tracinho. Certo? Aí ele vem aqui, ele faz de novo a outra passagem, né? Na última passagem aqui, quanto que está valendo agora? 4. Então, o meu I aqui vale 4, e esse I também aqui vale 4. Então, 4 mais 1, 5. Então, ele fala, entre com o quinto número, né? Que aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto número. E eu digito o número aqui. Ok? Quando ele vai testar isso de novo, ó, já passou de 4. Enquanto ele for menor ou igual a 4, ele faz. Agora não é mais, porque somando mais 1, vai valer 5. Então ele não faz mais nada. Ele já tinha jogado aqui. Aí ele não faz mais nada. O que ele vai fazer? Vai exibir o meu vetor. Então ele vai exibir o quê? Isso aqui. É isso que vai ser mostrado. Ok, pessoal? Tranquilos aí, sem problemas? Quando a gente fala lá nos exercícios para fazer a soma de vetores, né? O que a gente tem lá? Se eu quiser somar dois vetores, por exemplo, então eu teria aqui, vamos apagar isso aqui. O meu vetor A, certo? Eu criaria lá um vetor B,
E aí eu pego a soma dos dois vetores e jogo no vetor C. Então, como que faria aqui? Eu inseri os valores no vetor A, aí essa mesma estrutura que eu criei aqui, eu vou fazer para o vetor B. Eu posso até colocar aqui dentro, tá? Eu poderia colocar aqui, ó, vetor A aqui, vetor B aqui, certo? Aí eu vou colocar aqui, vou colocar um número fácil da gente fazer conta, hein? Aí no exercício fala assim, pega o valor do vetor A e some com o valor do vetor B e jogue no vetor C. Seria o quê? 2 mais 2, 4. Então, quando o I vale zero aqui, vale zero aqui, vai valer zero aqui também. Quando vale 1 aqui, vale 1 aqui, 1 aqui, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, certo? Então, seria aqui, ó, 2, 4, 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, e 7 mais 2, 9. Certo? Se eu falo para vocês, ó, crie um vetor B que vai ser a 0, 1, 2, 3, 4. Que vai ser a raiz quadrada do vetor A. Então é só pegar aqui e fazer a raiz quadrada do que está. Raiz quadrada, o que é? Ele vezes ele, né? Não, raiz quadrada não é ele vezes ele, não. É exponenciação. O número elevado ao quadrado, né? Então, você vai ter aqui 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. E assim vai. Ok, pessoal? Então, como que a gente vai trabalhar isso? Dentro aqui do for. Então, eu tenho aqui, ó, entrou com o número, aí depois dentro do for, números i é igual a números i vezes números i. Aí eu teria aqui o vetor C recebe números i vezes números i. Porque o que é o números i aqui? É ele vezes ele mesmo, né? Então é assim que a gente manipula os valores dentro dos vetores, certo? Qualquer coisa que eu peça sobre o vetor, eu vou trabalhar aqui dentro do for, né? Um outro exemplo aí, eu quero saber quantos números são pares ou são ímpares. Aí eu não vou criar um vetor, né? Eu vou só saber se esse número é par ou é ímpar e quantos números são. Deixa eu apaguei aqui. Então, aqui, na minha primeira passagem do vetor aqui, quanto vale
Quanto vale aqui quando o meu i vale 0? Vale 2. Como que eu sei se esse número é par ou ímpar? Eu ponho um if, né? E faço o mod. Então, eu vou ter lá if números e mod 2 igual a 0, tá? Se isso aqui for verdadeiro, eu tenho aqui já criado, né, lá em cima uma variável que vai ser soma de números pares. Que vai receber soma de números pares mais 1. Se for verdadeiro, isso. Se não for verdadeiro, aí se eu quiser também saber os ímpares, eu coloco. Senão, eu não faço mais nada. Se eu quiser saber os ímpares também, eu coloco um else. Não preciso perguntar de novo, né? Porque eu já sei que não é par. Então, eu vou ter uma outra variável, soma de números pares, que recebe soma de números ímpares mais 1. Tá? Então, aqui eu estou querendo saber o quê? Não é quais números desses são pares ou são ímpares. Eu quero saber quantos números são. Nesse caso aqui, eu tenho 2 números pares e 3 números ímpares. Certo? Então, é só pegar esse if aqui, ó, e eu coloco esse if logo em seguida aqui, depois que eu entrei com o número. Certo? Ok, pessoal? Dúvidas? Tranquilos aí? Podemos passar para as matrizes, então? Sim, professor. Ok. Então, vamos lá. Aqui é a execução, né? Aqui uma outra forma também, antes da gente ir para a matriz, ao invés de eu digitar os valores, eu posso definir esses valores antes de fazer a execução do código. Então, aqui eu já estou definindo os valores, não estou digitar. Eu mesmo já estou definindo os valores, tá? Para que serve esse tipo de situação aqui? Quando eu quero testar alguma coisa antes de jogar ele para o usuário usar, antes de pôr isso daí em produção, né? Que a gente chama produção, é quando ele já está na mão do usuário, o usuário utilizando. Então eu faço teste, né? O que eu faço aí? Eu coloco valores e testo se o código está fazendo o que eu quero que ele faça mesmo, com valores pré-definidos, tá? Então eu posso fazer isso também. Eu pego e coloco valores lá, executo o código, tá? Então, essa é a forma de eu já declaro aqui que é um vetor, e ao invés de eu fazer uma alocação de valor, né, quando eu coloco lá o nome do vetor e o tamanho dele, eu já coloco os valores diretos, tá? Já ponho direto os valores. É uma outra forma aí da gente trabalhar, tá bom? Matrizes. É o mesmo sistema de vetores, né? É a mesma coisa que a gente tinha falado lá. A gente pode usar a mesma analogia das gavetinhas, só que nas matrizes eu trabalho com tabela, né? Então eu poderia ter uma tabela. Lá no exemplo anterior eu falei de nomes, poderia ser nome de aluno, né? Então eu tenho uma listagem com o nome de alunos. Mas eu posso ter o quê? Uma listagem com o nome e notas do aluno. Então, nomes de notas, eu teria o quê? Uma tabelinha, a exemplo de uma tabela Excel. Tá? E aí, como é que eu trabalho com isso? Aqui está o exemplo da tabelinha, que eu falei para vocês. Né? Aqui eu estou falando que é uma matriz. A posição linha, primeiro sempre a linha e depois a coluna. Então, ele está aqui, ó, linha 2, né? Coluna 1 aqui. Tá? Só que aqui também nós vamos começar sempre do zero, certo? Então, aqui a gente tem, ó, quando a gente faz a declaração da matriz, né? Então, é idêntico ao vetor, só que aqui eu uso 2 pares de colchetes,
tá? No vetor eu uso um só, na matriz eu uso 2 pares de colchetes, que representa a linha e a coluna. Então, aqui eu tenho também, ó, a declaração do nome e a alocação do valor. Isso vai gerar isso aqui, lá na memória para mim, tá? Então, ele vai ter aqui, ó, linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2, né? Linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1 e linha 1, coluna 2. Aqui, linha 2, coluna 0, linha 2, coluna 1 e linha 2, coluna 2. Certo? Aquele modo que a gente fez lá no vetor de já colocar valores pré-definidos, né? Eu posso fazer na matriz também. E aí eu vou ter a mesma coisa aqui que eu fiz lá em cima, que é a declaração da matriz, o nome da matriz, os 2 pares de colchete. E aí eu coloco, ao invés da alocação do espaço, eu já coloco os valores direto, tá? Então eu abro aqui a chave, abro aqui, fecho aqui, e dentro eu tenho grupos de chaves também, ó. A primeira linha, a segunda linha e a terceira linha, tá? Então eu tenho aqui, ó, a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha com os respectivos valores, ok? E como que trabalha isso dentro do código? Como que o código vai saber que endereços são esses? Como que ele está nesses endereços, né? Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o outro exemplo. Não é esse. Aqui está. Então, lá do vetor eu trabalhava com só uma linha, né? Eu tinha um for lá que percorria todo o meu vetor. Aqui, como eu trabalho linha e coluna, eu vou trabalhar com 2 fors, tá? Um dentro do outro, certo? Então, aqui, quando... Bom, a alocação do espaço, a hora que esse comando é executado, o que que ele faz? Ele cria essa imagem lá dentro da memória para mim, tá? Aqui a string de exibição, né? A string que eu estou chamando aqui de matriz de números, que ela vai também criar essa tabelinha para mim, tá? Aqui as variáveis linha e coluna. Vocês vão olhar lá vão pesquisar, vão ver na internet, geralmente livros, né? Chamam isso de I e J, certo? Então, o primeiro vai ser o I, o segundo vai ser o J. Eu prefiro que vocês chamem de L e de C, tá? Por quê? Porque você não se confunde o que é a linha e o que é a coluna. É muito comum aí no começo da programação, quando a gente começa a trabalhar com essas estruturas, a gente misturar, fala quem vem primeiro, vem a linha ou vem a coluna? Primeiro é a coluna, depois é a linha, primeiro é a linha, depois a coluna, a gente se confunde, né? Então, para não fazer confusão, já coloca aqui o nome da variável como linha e como coluna. E aí é uma coisa a menos para você errar. Se você inverter isso aqui vai inverter também, tá? Isso aqui vai ficar invertido. Então vai ficar como se fosse em pé, tá deitado, vai ficar em pé, fica, né, em outra posição. E aí você se perde aqui. Então, para que você não se perca aqui, saiba que sempre aqui é a linha, depois é a coluna, você chama aqui também de linha e de coluna, tá? Então sempre coloca aqui uma variável coluna. Então aqui, quando o meu primeiro for aqui está valendo 0, aonde que ele vai estar aqui na minha imagem que foi criada? É esse 0 aqui que eu estou me referindo, ó, tá? Aí ele vem para o segundo for, certo? Aí no segundo for ele vai valer quanto aqui na coluna? Vai valer 0.
Então, eu estou me referindo a este 0 aqui. Tá? Aí, o que, que acontece com... Bom, ainda continuando aqui. Aonde que vou estar aqui nessa posição aqui, ó? Essa linha vale 0 e essa coluna vale 0, certo? Então, o valor que eu digitar aqui vai cair aonde? Vai cair aqui. Tá? Aqui eu tenho também a variável onde eu estou jogando o valor, né? Eu estou criando essa imagem aqui no matriz números, tá? Aí o que que acontece? Ele volta. Qual for que ele vai executar agora? Ele executou primeiro esse, ele veio, executou esse, ele jogou aqui o valor, ele volta para onde? Ele volta para o for interno. Ele só vai parar de executar esse for aqui quando essa condição for satisfeita, para daí ele poder vir para cá. Então, assim, isso aqui, esse primeiro for é executado uma vez, tá? Esse segundo for é executado 3 vezes. Aí, depois que esse segundo for executou 3 vezes, ele volta aqui para esse for, ele executa esse mais uma vez. Aí ele vem para esse de baixo e executa mais 3 vezes. Aí ele vai executar aqui a terceira vez esse for. Quando ele executar a terceira, ele vem para cá e vai executar esse mais 3 vezes, tá? Então, para cada execução do for interno, eu tenho 3 execuções do for externo, tá certo? Então, o que, que vai acontecer aqui? Ele volta para cá na segunda execução, a minha coluna vai passar a valer 1, certo? Então, o que, que eu tenho aqui? A minha linha está valendo 0 e a minha coluna passa a valer 1, então ele pula para cá. Então, ele continua aqui no 0, mas a coluna agora vale 1. Tá? Então, o valor que eu digitar vai cair aqui. Certo? Então, aqui, o que, que eu tenho aqui? A linha vale 0 e a coluna vale 1. Certo? Ele vai jogar aqui no matriz números, vai voltar para cá de novo, para o for interno. Tá? Que ele tem que executar mais uma vez ainda. Tá? Então, quanto que vai valer agora na minha terceira passagem aqui? A minha coluna continua valendo 0. A minha linha, perdão, a minha linha continua valendo 0, mas a minha coluna agora passa a valer 2. Então, o valor que eu digitar vai cair aqui. Ok? Então, o que, que eu tenho aqui? A minha linha está valendo 0 e a minha coluna está valendo 2. Ele joga o valor lá na minha imagem do matriz números, ele vem para cá de novo. Quando ele faz o teste aqui, ele já vê que essa condição já foi satisfeita. Então, ele não vai executar mais esse. Ele vai executar o quê? A segunda passagem desse for aqui. Então, a minha linha aqui, que valia 0, da primeira vez, na segunda vez a minha linha vai passar a valer 1. Né? Então, o que, que eu tenho aqui? A linha valendo 1. Ele vem para cá. Certo? Como ele encerrou aqui os 3 ciclos dele, ele voltou para cá, quando ele encerra, ele zera tudo de novo. A hora que eu volto para executar, quanto está valendo agora? Está valendo 0. Né? Terminou o ciclo 1, 2, 3, zera e começa de novo. Tá? Então, o que, que eu vou ter agora aqui? A minha coluna valendo 0. A minha coluna valendo 0, eu estou aqui. Então, o valor que eu digitar vai cair nessa região aqui. Certo? Aí ele volta para esse for interno aqui e executa esse for de novo. Quando ele vai executar de novo, quanto que está valendo a minha linha? A minha linha continua valendo 1. Então, eu continuo aqui na linha 1. Tá? Quanto que passa a valer a minha coluna? Passa a valer 1. Então, aqui eu tenho, ó, linha vale 1, coluna vale 1. O valor que eu digitar vai cair aqui. Tá?
Ele volta aqui para executar de novo, certo? A minha linha aqui continua valendo 1, mas a minha coluna vai passar a valer 2. Então, o valor que eu digitar vai cair aqui, tá certo? Aí, depois que ele executou 3 vezes esse for aqui, o que acontece? Ele vê que a condição já está satisfeita, ele não vai executar de novo, ele vai para o externo, né? Quando ele vai para o externo, ele zera isso aqui. Sempre que o for termina, sempre que a condição é satisfeita, tanto faz interno como externo. A condição for satisfeita, ele zera, tá? Então, ele zera aqui na coluna. Mas a linha vai valer quanto? A linha vai valer 2, né? Então, aqui, ó, a linha valendo 2. A minha coluna passa a valer 0. Então, ele vai estar aqui. Certo? Aí o valor que eu digitar vai cair aqui. Então, quanto que vai valer aqui, ó? Linha vale 2, coluna vale 0. O valor que eu digitar cai nessa região aqui. Ele joga o valor aqui na minha matriz números, né? Ele volta aqui para verificar, para checar essa condição. Ainda não está satisfeita. Aí quanto vai valer agora? A linha continua valendo 2, mas a coluna passa a valer 1. Tá? Então o valor que eu digitar vai cair aqui. Ele checa lá de novo, certo? Ele soma mais 1. Então aí a minha linha continua valendo 2. E a minha coluna agora está valendo 2 também. Tá? Então, quando eu tenho aqui, ó, linha 2, coluna 2, o valor que eu digitar vai cair aqui. Certo? Aí ele volta, checa aqui, já satisfez a condição, então ele vai vir aqui para cima. Aqui para cima também satisfez, né? Já executei 3 vezes aqui a linha. Então, satisfez aqui também não vai fazer mais nada. E o que ele vai fazer? Vai só vir aqui para o JOptionPane e mostrar o código, mostrar a matriz. Ok, gente? Entenderam? Tranquilos? Então, aqui está uma execução dele aí, ó, né? Aqui também os valores pré-digitados, né? Só que isso aqui não interfere na nossa lógica de digitação de valores e exibição dos valores. Independente de eu digitar ou de eu pré-definir os valores, essa lógica aqui vai ser sempre a mesma. Tá? Deixa eu pegar um código aqui para a gente ver. Aqui na segunda lista eu tinha pedido para vocês, né, um exercício que ele faz o quê? Ele cria uma matriz, certo? Então você vai digitar aí valores para uma matriz e o que vai acontecer? Essa matriz vai gerar um vetor que é a soma das linhas e outro vetor que é a soma das colunas. O que ele vai fazer aqui, ó? Um vetor é a soma das colunas. O que é a soma das colunas? É esse mais esse mais esse, tá? Esse mais esse mais esse. Então, meu vetor vai ter quantas posições aqui? Nesse caso aqui. No nosso exercício era 5, tá? Mas eu vou usar aqui essa matriz de 3 por 3 aqui, que é a mesma coisa. Funcionou para 3, funciona para 5, para 50, para 300, para 3.000, certo? É só alterar os valores, mas a lógica é a mesma, tá? Então, o meu vetor vai estar aqui, ó, 0, 1 e 2. Esse aqui vai ser o vetor das colunas. Eu vou ter um outro vetor, eu vou colocar ele de pé aqui, só para vocês entenderem melhor.
0, 1 e 2. Então, esse é a soma disso, esse é a soma disso, esse é a soma disso, tá? Esse aqui é a soma disso, esse é a soma disso e esse é a soma disso, certo? Sempre que vocês forem fazer esses exercícios, façam um rascunho no papel, tá? Fica melhor para vocês entenderem, certo? A gente não tem muito esse hábito, né? Também não recrimino vocês, porque a maioria dos programadores não tem muito esse hábito de trabalhar com um bloquinho de rascunho do lado, um papelzinho do lado, né? Acha que porque a gente trabalha com, com programação de computadores, nós somos proibidos de usar lápis e papel, né? E é mentira. A gente tem que usar sim, porque ajuda muito a gente para entender essa lógica. Vocês lendo o enunciado não conseguem visualizar isso aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Então, quando eu falo, é uma matriz que vai gerar dois vetores. Um vai ser a soma das linhas e outro vai ser a soma das colunas. Desenhando assim fica mais fácil de visualizar o que eu estou falando. Então, um vai ser a soma das linhas e outro vai ser a soma das colunas. Certo? Então, aqui está o nosso código. Tá? Pura e simplesmente isso. Certo? Então, aqui eu estou digitando os valores. Né? Aqui eu tenho a variável aqui, exibe números, que vai me mostrar os números da matriz. E eu também tenho uma outra variável, exibe números 2 e números 3, que vai mostrar os vetores. Então é fácil. À medida que o valor vai entrando, ele vai somando. Soma na linha, soma na coluna. Então, a hora que chega o valor aqui, ó, 2, aqui é o soma coluna. Aqui é o soma linha, tá? Então, aqui eu estou digitando o meu primeiro valor aqui, certo? Aí, o que ele fala aqui no meu código? O que diz aqui no código? Soma linha recebe e soma coluna também recebe, né? Então, qual que é a posição que ele está aqui, ó? A posição da linha vai jogar no soma linha. A posição da coluna vai jogar no soma coluna, tá? Então, o soma coluna 2 joga aqui e joga aqui, tá? Quando ele vem para cá, certo? Ele vai jogar aqui e aqui ele vai somar aqui, certo? Então vai ser quanto aqui? Vai ser 5. Quando ele vem para cá, ele vai somar aqui e vai somar aqui. Vai ser quanto aqui? Vai ser 9. Certo? Aí ele vem para cá. Ele digita isso aqui. Quanto que vai ser aqui? É isso mais isso. Então, aqui vai ser 7. Certo? Aí ele vai pegar isso aqui, ele vai vir para cá. Ó. Aí ele vem para cá. Aqui ele vai pegar. Digitou 6 aqui. Vai ser quanto? 6 mais 3, 9. E 6 mais 5, 11.
certo? Aí ele vem para cá. Ele vai digitar 7 aqui. Ele vai somar aqui. 7 mais 4, 11. E 7 mais 11, 18. Opa, tá difícil. Certo? Aí ele vem para cá. Ele vai chamar aqui, vai somar aqui, ó. 9, 9 mais 7. Vai dar 16. Aí ele vai vir para cá. Vai somar mais um aqui. Aí aqui ele vai... Ih, meu Deus. Vocês 9 mais 1, 10. Esqueci daqui. Esse 9 tem que vir para cá. E agora jogou mais um aqui, vai virar quanto? Vai virar 10 aqui. Certo? Aí ele vem para cá. 9. Vai digitar 9. 9 mais 11. 9 mais 11, 20. É isso? E 9 mais 10, 19. Certo, gente? Entenderam essa lógica? Sim ou não? Sim, professor, eu entendi. Beleza? Professor. E é o que está acontecendo aqui no código, né? Ó, soma da linha, soma da coluna, tá? Então, sempre façam isso. Sempre façam... isso aqui a gente chama de teste de mesa, certo? A gente não chegou a ver isso muito com vocês, não. Mas é um testezinho que a gente faz, tanto para saber se o código está funcionando, quanto para ir acompanhando o funcionamento do código também. Tá? Então, sempre façam isso, não esqueçam de sempre. Não entendeu o enunciado? Poxa, o que é para fazer? Pega um papel, aí começa a desenhar. Faz o desenho da matriz, o desenho do vetor, faz o esqueminha, que aí você consegue visualizar esse negócio antes de jogar ele no código. Ok? Beleza, então, gente? Dúvidas? Tranquilos? Tranquilo, professor. Algum dos exercícios que vocês estão fazendo aí, vocês querem falar alguma coisa? Ou está em ordem? Tranquilos, então? Tudo em ordem? Beleza? Legal. Então, essa semana, para terminar, né? Quem já terminou, dá uma respirada, dá uma estudadinha. E aí, semana que vem, eu passo mais uma listinha aí, um pouquinho mais completa. A tendência é ficar um pouquinho mais difícil para a gente fazer aí, para entregar. Creio eu que na semana que vem eu já passo a última lista para vocês. Tá? Aí já vai ser para a gente finalizar o ano. Graças a Deus que esse ano foi difícil, né? Não sei para vocês, mas eu acho que foi para todo mundo, né? Complicado para todo mundo. Beleza, então, pessoal? Tudo em ordem? Tranquilos? Alguém quer falar alguma coisa? Gente, um de cada vez para não cair a internet, hein? Senão todo mundo falando assim de uma vez vai travar o nosso link. Beleza? Então tá, pessoal. Um abraço para vocês, boa semana e a gente vai se falando, tá ok? Até mais.